Boa noite, pessoal. Professor Gilson falando. Estou aqui gravando a videoaula deste feriado dia 21 de abril, né? Não vai ser a videoaula, não vai ser, o encontro não será online, exatamente por causa do feriado. Então, mas eu tô, como eu avisei nos grupos de WhatsApp, eu tô deixando ela gravada. Vou postar o link lá na plataforma para vocês assistirem antes da aula de quinta-feira, que vai ser a continuidade, tá ok, gente? Então, para a turma, embora eu tô falando boa noite, porque é noite agora, mas assim, essa videoaula vai servir tanto para a turma da manhã como para a turma da noite. A turma da manhã, nós não chegamos aqui, não havíamos chegado ainda nesta lâmina 58 da unidade 7 da teoria keynesiana, tá ok? Para a turma da noite, embora a gente tivesse chegado, o que aconteceu? Aconteceu o fato de começar a truncar a aula, né? O sinal ficar ruim na quinta-feira passada, o áudio falhar, etc., problemas de conexão e tudo mais. Então, a gente suspendeu a aula, né? Então, de forma que tanto para a turma da manhã como para a turma da noite, nós podemos dizer que estamos praticamente nesse ponto aqui. Nós havíamos visto até a aula passada a forma de cálculo, né, do valor agregado do cálculo do valor do produto agregado de uma economia com base na soma dos valores adicionados. Vocês estão lembrados? Os insumos, né, de produção adiciona valor a um produto e aí vai originando produto em cadeia para chegar no cálculo final. Nós vimos isso na aula passada. Inclusive havia um exercício para vocês fazerem, espero que tenham feito, não tenham tido dificuldades. Tá? E a partir desse ponto, a partir de então, o próximo assunto será esta lâmina aqui, essa lâmina 58. Gente, eu estou aqui em condições ainda precárias, amadoras, de apresentação do vídeo em vídeo de lâmina de PowerPoint, projetei ele na TV, mas a gente ainda não temos lá, segundo os recursos lá da ferramenta da EAD, há a possibilidade de colocar a, a lâmina na tela, mas para aulas ao vivo, para aulas a ser gravadas, não. Ainda não nos foi passada essa técnica. De modo que eu peço que vocês acompanhem. Eu vou ler, mas vocês vão ler aí. É melhor vocês vão ler aí, porque vocês acompanham no material de vocês, tá ok, gente? Então vamos lá. Está dizendo o seguinte, que o valor das unidades monetárias do produto agregado é também o valor dos fatores, os custos utilizados na sua produção e que, portanto, remuneram esses fatores, salários e outros custos, juros, aluguéis e lucro. Porque o que é o preço de algo? O que é o valor de um bem ou de um serviço? Ele é composto de todos os custos. Então, quais são os custos? O salário do funcionário, o aluguel do imóvel da onde está sendo fabricado o produto, se é que ele está sendo fabricado no local alugado, os juros que o empresário teve que pagar para tomar recursos para investir e comprar matérias-primas, etc. Então, o empresário ele tem que pagar tudo isso para os fatores de produção, que são esses que eu falei: mão de obra, renda, aluguel, é, juros. Esses itens aí são remuneração dos fatores de produção, tá certo? E o seu próprio lucro, né? Se eu somar todos esses custos mais o lucro, que é a remuneração do empresário, então nós vamos ter exatamente o valor do produto, tá certo? É o que está explicado aqui nesse primeiro parágrafo da lâmina 58. Em seguida diz, com essa remuneração, os fatores de produção adquirem os bens e serviços produzidos. Ora, cada fator de produção é remunerado. Por exemplo, o trabalhador é remunerado com o seu salário. Mas o que ele vai fazer com o seu salário? Ele ofertou a sua mão de obra, foi remunerado por essa mão de obra, para quê? E o que ele vai fazer com essa remuneração? Vai exatamente consumir os bens que essa mesma economia produz. Ou seja, vai fazer a demanda.
Tá certo? Então, se a gente somar e assim com os demais fatores de produção. Os fatores de produção ofertam os seus recursos para ajudar na produção, são remunerados por, por essa por, por fornecer esse fator de produção para a produção, são remunerados, tá certo? O aluguel, o juro, o lucro, e com essa remuneração, que é um valor monetário, o que eles vão fazer? Eles vão exatamente comprar os produtos que estavam sendo fabricados. Então, a oferta agregada é igual à demanda agregada. É o que está escrito nessa tela aí. Ó, no terceiro parágrafo, o valor total dos bens e serviços produzidos corresponde à oferta agregada. E o valor total gasto na aquisição desses bens e serviços corresponde à demanda agregada, que se realiza com a renda agregada. O que é a renda agregada? É a soma de todas as rendas auferidas por todos os fatores de produção. O que é a renda dos fatores? O que eles fazem com as suas respectivas rendas? Eles fazem a demanda, realizam a demanda agregada. O agregado, gente, vamos lembrar, é a soma de tudo, né? Renda agregada, a soma de todas as rendas de uma economia. Tá? Demanda agregada, a soma de todas as demandas de uma economia. Oferta agregada, a soma de todas as ofertas de uma economia. Tá certo? Então, gente, então se a gente for ver numericamente, a demanda agregada é igual à oferta agregada, que é igual à renda agregada. É tudo igual. Esse é o chamado equilíbrio macroeconômico. Tá certo? Está representado aqui nesse esquema aqui, que é o fluxo circular da renda. Vamos olhar aqui, pessoal. Se vocês puderem acompanhar, olha aqui. De um lado tem as famílias, tá certo? Do outro lado tem as empresas. O que as famílias fornecem para as empresas? Elas fornecem fatores de produção, tá? O trabalhador, o empresário, o locador, tá certo? O banco. Tudo isso são elementos que são fornecidos para as empresas produzirem bens e serviços. Então, olha a flechinha indicando serviço de fator de produção. E o que as empresas fazem? Elas pagam os fatores de produção. É a chamada renda agregada, a renda somada de todos os fatores de produção. Então, observe, o que as famílias fornecem aqui embaixo são os serviços dos fatores de produção. Esse é um fluxo real, que está em azul aí. Tá certo? E as empresas pagam em dinheiro. Então, elas, ó, sentido da flechinha agora inverso, né? As famílias fornecem fatores de produção. As empresas pagam por esses fatores de produção. Então, a flechinha é invertida aqui. Vem daqui para cá o pagamento. Ora, esse pagamento é um fluxo monetário. Tá certo? Muito bem. As famílias receberam a renda agregada. O que elas vão fazer com essa renda agregada? Elas vão exatamente comprar os bens e serviços que as próprias empresas produzem. Ficou claro isso, gente? Deu para entender isso? Elas pegam o dinheiro e vão lá e compram das empresas. Então, olha aqui, esse fluxo aqui, elas estão indo lá comprando. Então, ao comprar, elas têm que pagar fluxo monetário. E as empresas fornecem o que é? As empresas estão sendo pagas por quê? Porque estão fornecendo os produtos que elas produziram por esses mesmos fatores. Novamente, um fluxo real. Portanto, este é o chamado fluxo circular da renda. Tá certo? Então, numericamente, pessoal, a renda agregada, que é o valor que os fatores de produção recebem, né? Vai ser igual ao produto agregado, vai ser igual à despesa agregada, que está aqui na parte branca, escrita embaixo aqui, tá certo? Então, olha só. O produto agregado é o valor de tudo que é produzido na economia. Tudo que é produzido na economia é igual a tudo que é demandado na economia. Tá certo? Tudo que é produzido é comprado pelas famílias. Tudo que é produzido pelas empresas é comprado pelas famílias. Com o quê? Com que valor? Com a renda que as famílias receberam das próprias empresas que utilizaram, que remuneraram as famílias através de salários e outros custos, juros, aluguéis e lucros, pagaram
dessa forma, que somando todos esses pagamentos o total da renda, é a renda agregada, pagaram aos fatores de produção para que eles fornecessem os recursos, fornecessem às empresas os recursos para ela produzir. Então, se a gente for na soma, o valor numérico, a renda agregada, o produto agregado é igual a despesa agregada, que é igual a renda agregada. Tá certo? É lógico que, por exemplo, o trabalhador ele forneceu o insumo de produção para uma indústria de fabricante de combustível, por exemplo. Aí ele vai comprar, ele recebeu a renda, aí ele vai comprar do quê? De quem? O que ele vai comprar? Ele vai comprar, por exemplo, alimento. Ele vai comprar de outra empresa. Ele forneceu o fator de produção para a empresa oficina mecânica, por exemplo, e o dinheiro que ele recebeu da oficina mecânica por ela, o dinheiro que ela recebeu por ele ter fornecido esse fator de produção para ela, esse dinheiro, essa renda que ele auferiu, o trabalhador, ele vai gastar noutra empresa, num outro tipo de empresa, num supermercado, por exemplo, para comprar os alimentos para ele, para sua família. Então, cada fator de produção recebe de uma empresa diferente e tal, e compra de outras várias empresas. Mas se você somar tudo que todas as empresas produzem, com todos os fatores de produção recebem, tá certo? Ou seja, tudo que a empresa produz, tá certo? É a oferta agregada, porque é produzido pelos fatores de produção. Tudo que esses fatores de produção compram, tudo que eles compram, tudo que eles demandam, a soma é a demanda agregada. Que eles compram com o quê? Com a renda que eles auferiram, a soma de todas as rendas é a renda agregada. Tá certo, gente? Então, no frigir dos ovos, a renda agregada é representada pela igualdade entre a oferta agregada de tudo que é ofertado na economia, o valor é igual a tudo que é demandado na economia. Ou seja, a oferta agregada é igual à demanda agregada. Então, assim como existe o equilíbrio microeconômico, a oferta é igual à demanda, que a gente já assistiu, já aprendeu, já estudou lá atrás, né? Que é o equilíbrio de um mercado, existe o equilíbrio macroeconômico, o equilíbrio de toda a economia, representado por essa igualdade. Tá bom, gente? Reestudem esta lâmina com toda atenção, tá certo? Encaminhem dúvidas, se for o caso, mas é essa explicação que eu passei para vocês e que a gente vai, então, dar continuidade a ela na próxima aula, tá bom, gente? A videoaula tem que durar no máximo 15 minutos, nós estamos chegando a 13 minutos já, tá ok? E fica mais fácil na videoaula, nós temos que dar esse passo para aproveitar esse feriado, que nós não podemos, apesar de ser feriado, temos que passar a videoaula que corresponderia ao dia que fosse da aula, porque nós temos que acelerar, porque estamos chegando aí nas proximidades das avaliações finais do final do bloco, tá certo? Que foi infelizmente interrompido por causa da quarentena do coronavírus. Então, adiantem o estudo desta lâmina, conforme eu expliquei. Vejam a aula antes de quinta-feira, vejam e revejam, tá certo? Tragam dúvidas, encaminhem dúvidas antes, vejam essa videoaula antes da aula de quinta-feira, porque na quinta-feira eu vou continuar a partir dela, tá certo? A partir dela, tá? Combinado, gente? A gente se vê na quinta-feira, então. Lembrando que na quinta-feira, até as 8 horas da manhã, a atividade da crise de 29 tem que estar no meu e-mail para a turma da manhã. E até as 19 horas, a atividade da crise de 29 da turma da noite tem que estar no meu e-mail até as 19 horas da quinta-feira. Assistam a aula, anotem dúvidas, apresentem se quiser apresentar, enviar antes pelo WhatsApp, enviem e na quinta-feira a gente continua a partir daqui. Bom feriado a todos, pessoal!